Bom dia, amados. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Esperar mais um pouquinho para nós começarmos aqui a transmissão. Hoje nós começamos um pouquinho depois. Não foi possível entrar mais cedo às 6 horas, mas a graça de Deus está conosco e nós estamos aqui. Amém, queridos? Bom dia a todos. Bom dia, amada Lindinalda. Deus abençoe grandemente a vida da senhora. Eu vou iniciar aqui fazendo a oração inicial. Amém? Apresentando esse momento ao Senhor. Amém, queridos? Não há nada melhor do que nós começarmos o dia com o Senhor, amados. Eu percebo que, não sei se acontece com você, não sei se você tem essa mesma sensação, mas quando eu não começo o meu dia em oração, conversando com o Pai sem ouvir a voz dele, o meu dia não é mais o mesmo. Não existe nada melhor, amados, do que nós estarmos com a nossa vida diante do Senhor, diante da sua presença. Quantas vezes eu fui à presença do Pai ali cedinho pela manhã, antes do sol nascer, e conversando com Ele, Ele me avisava, Ele me dizia: olha, o seu dia vai ter isso, faça isso, o seu dia vai ser assim, tenha cuidado, o seu dia vai aparecer isso, fique muito vigilante, redobre os seus cuidados. E durante o dia, amados, era incrível, tudo acontecia do jeito que o Senhor falava, avisava. E por muitas vezes, por esse cuidado que o Senhor tem conosco, Ele me desviou de muitos males, né? Então, quando nós começamos o nosso dia estando com o Senhor, nós vemos a bondade de um pai cuidando dos seus filhos. Então hoje eu queria encorajar você a fazer isso. Antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, você esteja na presença de Deus, orando, conversando. Amados, você vai encontrar o Senhor de uma forma intensa, tão intensa na sua vida. Eu não estou falando de você ter uma experiência indo para a congregação, para a casa de Deus, porque isso é muito importante nós fazermos, estarmos congregando junto com outros irmãos. Não estou falando para você de uma atitude religiosa em si, de cumprir um rito religioso. Não, é muito mais acima do que isso. É um relacionamento com Deus. Você pode ouvir a voz dele também na congregação. Você pode ouvir a palavra dele, que também é a voz do Senhor, que está aí ecoando para nós há muito tempo, né? Há milhares de anos. Então, estou falando de um relacionamento com o Pai. E você vai encontrar Ele quando você buscar Ele de todo o seu coração. Quando não houver nada entre você e Ele, apenas o nosso mediador, que é Jesus Cristo, que nos capacitou e nos permitiu a estar com este livre acesso ao Pai. Mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o livre acesso, com coragem, a este lugar, ao Santo dos Santos, a um relacionamento íntimo com o Pai. Você pode ser um grande adorador de Deus, porque são estes que o Pai procura. Jesus falou que o Pai procura aos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o Senhor te permite estar nesse lugar,
É um lugar onde você tem paz, tem refrigério e a sua vida ela será completamente transformada. Uma experiência viva com Deus. E você vai perceber que Deus fala com você. Que Deus ele é um amigo bem presente. Ele é alguém que te consola. Aqui em casa eu tenho um quarto. A gente tem um quarto aqui. E este quarto a gente usa para colocar algumas coisas, né, nossas. E também os brinquedos do neném. E é o quarto onde eu costumo fazer minhas orações diárias. E quantas vezes, amados, eu passei por dificuldades, por tribulações, passei por momentos muito difíceis. E naquele quarto, quando eu entrava ali, eu clamava ao Senhor. Outras vezes só chegava, não dizia nada, só queria ficar com Deus. Não para pedir nada, não para exigir nada de Deus, apenas para ficar com Ele. E eu sentia a glória de Deus, né? A presença do Espírito de Deus enchendo aquele quarto. E às vezes o coração que estava necessitando de um consolo, sem nenhuma palavra, amados, apenas o toque do Espírito de Deus, apenas o toque do Pai, me renovava completamente, me revigorava completamente. Eu saía daquele quarto uma outra pessoa. Certa vez eu também estava passando por uma dificuldade. Eu tinha sido muito ofendido nesse dia. E eu estava assim com o meu coração bastante dolorido. E então eu cheguei ali naquele lugar e eu senti a mão de Deus, né? Deus ele vê os nossos corações, amados. Ele sabe que nós somos fracos, falhos. E eu senti uma mão grande assim vindo sobre mim. E ele tocava a minha cabeça, né? Uma mão enorme, afagando a minha cabeça como um pai afagando o filho. E aquela mão, ela passava assim na minha cabeça. E não precisava eu me esforçar para saber de quem era aquela mão. Porque o nosso Espírito conhece, amados, aquele que nos criou, aquele que nos formou em Cristo Jesus. Não precisa você perguntar nada, falar nada. Você sabe de quem é aquela mão. O teu espírito, todo o teu ser reconhece aquele que te criou. E eu senti aquela mão me afagando, aquela mão me dando paz. E você sai desse lugar, amados. Não é uma coisa mística, o quarto em si. Não é isso que eu quero falar para você. Onde você estiver, você pode encontrar Deus, desde que o seu coração deseje. Desde que você deseje de todo o seu coração. E então, eu encontrei o Senhor, encontrei ali o afago, o carinho, o amor dele. E quando você sente o amor dele, você nunca mais vai querer deixar de sentir. É uma coisa, amados, que prazer nenhum nessa terra se assemelha. Conquista nenhuma pode te dar a alegria e a satisfação de sentir Deus tão perto. Eu não quero que você entenda que eu seja alguém super especial de Deus, super escolhido de Deus, alguém que tem um privilégio acima de outros, um privilégio diante de Deus acima de outras pessoas. Não é assim, amados, que funciona. Eu sou igual a qualquer homem,
eu sou igual a qualquer homem criado por Deus. Mas é porque o Senhor ele tem desejo de se relacionar com todos nós. Todos nós somos vistos pelo Senhor da mesma forma. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferenciação em pessoas. Eu vou ler para você um texto que está escrito, que fala exatamente sobre isso. Ele não faz acepção de pessoas e Ele quer salvar todos os homens. Diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou ler mais uma vez. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, é vontade de Deus que todos, não só um ou dois ou três, mas que todos os homens se salvem e sejam conhecedores da verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esse momento, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Eu sei que o Senhor já está falando conosco. Pai, que o Senhor venha nesse instante me dar as tuas palavras, aquilo que o Senhor quer falar através desse texto, Senhor. Que as tuas filhas, Pai, os teus filhos, sejam abundantemente abençoados através desta palavra e que o Senhor venha com teu exército poderoso, com os teus anjos ministradores, Pai, nos ajudar, nos auxiliar e que a pessoa de Jesus Cristo seja notoriamente conhecida, compreendida naquilo que o Senhor deseja hoje. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, quando nós desejamos, como eu falei, encontrar o Senhor, nós vamos encontrá-lo. E o texto fala aqui que é desejo dele que todos os homens sejam salvos. O texto ele começa aqui, nesse texto de 1 Timóteo, começa falando da necessidade de nós orarmos pelas autoridades, ele vai explicando, né? E o verso que nós lemos, que é agradável a Deus, aquilo que é agradável a Deus, é orar pelas autoridades, orar por todos os homens, orar pelos aqueles que estão em eminência. E ele fala, né, que é vontade dele salvar todos os homens. Ele quer salvar todos. Por quê? Porque Deus ele não faz diferenciação de pessoas. Deus ele não tem acepção de pessoas. O Senhor ele ama a todos da mesma forma. E a única forma de você começar a se relacionar com Ele é mediante Jesus Cristo. Não que Deus não se manifeste para você sem você conhecer o Senhor, porque eu posso lhe dizer com certeza, isso aconteceu comigo. Eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida e eu não tinha experiência com Deus, eu era uma pessoa assim distante do Senhor. E então ali eu clamei ao Senhor de todo o meu coração, pedindo para que Ele mudasse a minha vida, transformasse completamente a minha história, a minha realidade, porque eu sabia que se eu continuasse vivendo como eu estava vivendo, uma vida completamente desregrada, uma vida sem limites, era realmente a vida que eu estava vivendo. E então eu clamei ali naquele dia, naquela madrugada, em abril de 2015, e Deus se manifestou para mim. Porque a palavra do Senhor fala em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós seremos achados, né? Então, Ele será achado por nós.
quando nós buscamos a Deus, amados, de todo o nosso coração, Ele vai se manifestar. E assim Ele se manifestou para mim. E logo em seguida, amados, Deus falando comigo, Ele me mostrou a pessoa de Jesus Cristo. O Pai apontando o tempo todo para o seu Filho. E eu comecei a conhecer mais, através da Bíblia, quem era Jesus Cristo. E quando eu comecei a entender mais da palavra, Deus começou a revelar mais acerca da pessoa de Jesus Cristo. Nós somos constrangidos, amados, de tal maneira que nada que nós façamos pode, de alguma forma, retribuir o amor dele, aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário. Ele foi para a cruz, a Bíblia diz, pela alegria que estava proposta a ele. A vida dele não foi tomada, as pessoas não mataram ele. Foi ele que deu a sua vida por nós. Ele foi para a cruz do Calvário. Ele veio com esse objetivo, para perdoar os nossos pecados e nos conceder a salvação. E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente disso. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer te salvar e Ele quer que você conheça a verdade. E a verdade, sabe quem é? A verdade, ela é uma pessoa. Este homem, o qual há mais de 2000 anos atrás, ele veio, o próprio Deus, né, se manifestou para os homens. O nosso Deus, ele se fez a semelhança de homem. Ele andou aqui na terra, curou, sarou, salvou, manifestou o seu amor, manifestou o seu cuidado para com os homens. E depois ele voltou ao céu. Naquele grande dia, amados, quando Jesus voltar, nós vamos ver um homem descendo do céu. A Bíblia diz que ele vai descer com alarido, com clangor de anjos, com trombeta. Amados, nem o melhor show com aparatos aqui no mundo, nem evento nenhum no mundo com o maior nível de tecnologia, de técnica, com maior capacidade de impressionar um ser humano, vai se assemelhar com este evento que está às portas de acontecer, que será a volta deste homem, que se deu a si mesmo por nós e que vai voltar. Quando nós vermos este homem, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará. Todos aqueles que não creram vão ver, os que creram e serão salvos e verão, todos os homens o verão, amados. E lá nós veremos um homem, aquele Galileu, aquele Nazareno, que há mais de 2000 anos atrás ele foi para a cruz do Calvário, para nos dar vida eterna. Alguns homens eles irão para a perdição, muitos irão para a perdição, melhor dizendo. Muitos entrarão pela segunda morte, que a Bíblia nos fala, porque a Bíblia diz que muitos entrarão pela porta larga, né? Estreito é o caminho que leva à salvação, que é Cristo Jesus. Mas aquilo que vai se manifestar, amados, a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. Antes da volta de Jesus, né, após a grande tribulação, a Bíblia nos fala que os céus serão abalados, né? O sol não iluminará mais, as estrelas cairão do firmamento. E a luz, né? A lua não dará mais luz. E então verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. E é isso que está preparado. Da mesma forma que Jesus ele foi anunciado, o seu nascimento há milhares e milhares de anos pelos profetas, né? Pelo profeta Isaías ali falando que viria Jesus,
E aconteceu, amados, ele nasceu, ele andou conosco. Os homens viram a glória de Deus, viram a glória do unigênito do Pai. Ele manifestou o seu amor. A Bíblia fala, amados, em Atos, no capítulo 10, que Jesus Cristo ele foi ungido com poder e com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem por toda parte, curando os oprimidos do diabo, e porque Deus era com ele. Aquele homem, amados, por onde ele passava, ele fazia o bem. Por onde ele passava, Jesus ele curava os enfermos, ele não rejeitava as pessoas, ele amava, mas também ensinava a verdade. Ele dizia que arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus é amor, mas também Deus ele quer fazer com que os homens se arrependam. Por que Deus quer que os homens se arrependam? Porque amar as obras em nossas vidas. Muitos dizem que Deus é só amor, só amor, só amor. Faça o que você quiser, viva como você quer, ame as pessoas como você quer, da forma como você quer, que tudo isso é aceitável diante de Deus. E eu quero dizer para você que isso é a maior mentira. Por isso que Deus ele quer salvar todos os homens e Deus ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o próprio Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade, amados? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que conhecer Jesus Cristo. Não é um Jesus que está pendurado na porta de uma igreja, numa cruz. Não é uma experiência de quem alguém falou algo para você, de que Jesus morreu, uma experiência com uma imagem, experiência com alguém que ficou lá atrás no passado, que é alguém que não está mais conosco. Não estou falando de uma experiência com um Cristo morto, mas com aquele Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que a morte ela não conseguiu deter. A morte não conseguiu deter Jesus Cristo, amados. E da mesma forma que ele é a primícia dos que dormem, a Bíblia fala que ele é o primeiro, né? Ele é a primícia daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram, mas ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E hoje tem o seu corpo glorificado. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele não pode mais morrer. E ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer fazer a mesma coisa com todos os homens. Que todos os homens, mesmo que morram, ressuscitem. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não falou, eu sou a reencarnação e a vida. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que adianta nós passarmos uma vida inteira angariando bens, angariando conquistas, angariando notoriedade entre homens, cuidando da nossa carne, cuidando da nossa estética facial, cuidando da nossa estética carnal, sendo admirados e elogiados pelos homens, se naquele grande dia nós perdermos a nossa alma, nós não estarmos juntos com o Senhor. E a nossa vida é passageira, amados. Ela passa rápido. Eu não preciso falar isso para vocês, todos vocês sabem disso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Quem veio nos salvar? E Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Independente de quem você é, o que você fez, Ele te ama da mesma forma, independente do número de vezes que você pecou, que errou, que saiu dos caminhos dele. O Senhor, Ele quer te resgatar. Ele quer fazer com que você volte aos braços do Pai.
É isso que o Senhor quer. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas já são passadas, tudo se fez novo. O Senhor criará novos céus e nova terra, habitará a paz no mundo e será regido com vara de ferro, será regido com o Senhor, através de Jesus Cristo, o seu reino de paz e alegria. Então se estabelecerá diante dos homens. E sabe quem será o teu rei? Jesus Cristo. Essa é a promessa, amados. Ele vai voltar e vai governar. E sabe quem é que vai governar com ele? Sabe quem é que vai governar com ele? Aqueles que creem no seu nome. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis, porque ele nos fez reis, né, e sacerdotes. Jesus, ele é o Rei dos Reis, e ele vai voltar para estabelecer o seu governo, o seu eterno reinado, e nunca mais terá fim, amados. Esse grande dia, queridos, que eu estou falando para vocês da volta do nosso Senhor e Rei e Salvador, vai ser um dia tão tremendo, vai ser um dia tão alegre, vai ser um dia de muito pranto e choro para muitos, mas vai ser um dia tão alegre, tão tremendo, que será um dia que nunca mais haverá fim. Será um dia eterno, não acabará mais. Então que você hoje abra seu coração e busque a Jesus como você nunca fez na sua vida. Nós estamos vivendo os últimos dias e os sinais, mesmo que você não conheça a Bíblia, são claros. Eu vou falar a mesma coisa que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Crede no Evangelho. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Deus, ele quer te revestir de vida, de imortalidade, para que você viva a eternidade junto com ele e junto com Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra para você hoje. E se dentre nós há alguém que queira aceitar a Jesus como seu Salvador, ou se você está ouvindo essa ministração após a gravação, se você deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, dizer assim: Senhor, eu creio que o Senhor Jesus é meu Salvador, que Ele é o Salvador dos homens, que Ele veio para nos dar a vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Se você crê e quer confessar Ele hoje, diante dos homens, você vai dizer assim: eu quero. Porque a palavra de Deus diz, amados, que se nós confessarmos o Senhor, Jesus disse: aqueles que me confessarem diante de Deus, diante de Deus e dos homens, eu confessarei naquele grande dia, diante do meu Pai e dos seus anjos, naquele grande dia eterno. Em vez de você, hoje você confessa a Ele diante dos homens. E mais adiante, naquele grande dia, no poderoso dia, no grande dia do Senhor, será Ele que vai confessar o teu nome. Será Ele que vai te confessar diante do Pai e dos seus anjos. É pela fé, amados. Não é pelo quem você é. É pela graça de Deus mediante a fé. Não são pelas suas obras. Em Efésios 2 diz: vós sois salvos pela graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos e Jesus foi lá para a cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se há dentre nós alguém que queira aceitar Jesus como Salvador, você só avisa e escreve, tá bom?
Se você está ouvindo esta ministração aqui gravada no IGTV, se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, você coloca a mão no seu coração agora e diz assim: Senhor, eu quero te aceitar. E nós vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Eu vou orar e você ora junto comigo. E faça isso de todo o seu coração. De todo o seu coração, tá bom? Com sinceridade. E nós vamos orar juntos. Então, se você quer, você escreve aqui e diz assim: eu quero aceitar Jesus. Se dentre nós que estamos aqui ao vivo. Amém? Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Vamos orar? Repita junto comigo, diga assim: Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho, é o meu Salvador. Por isso, Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas iniquidades. E eu confesso a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Redentor. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. E repita assim, amados, fala assim também, ó: Senhor, eu recebo neste exato momento também o teu Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esta foi a palavra que Deus ministrou no meu coração para deixar hoje para vocês. Tá bem? Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Quero agradecer aqui pela presença, agradecer a Deus pela presença de cada um de vocês, a nossa querida Lindinalda, a minha tia também, a Rosângela Bastos, e a nossa querida Cíntia. A paz do Senhor, amada, tá bom? Deus abençoe a todas, Deus abençoe a todos vocês. E busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem a Jesus, porque Jesus ama demais vocês. Ele ama demais cada um de nós. Tá bom, queridos? Eu vou encerrar a transmissão. E lembre-se daquilo que está escrito em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E sabe quem fez isso? Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que este amor, o amor dele, que ele deu a si mesmo por nós, para nos dar a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês, e se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui amanhã mais uma vez no programa Café com Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, amadas. Tchau, queridos.